Para um mar de audiência, começa agora mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje, sexta-feira, dia 5 de setembro. Que Deus abençoe você. Obrigado por você estar dando a sua companhia a nós. Obrigado por ceder um espaço no seu lar e deixar com que a programação da RCR TV, canal 5 da NET, a TV mais abençoada aqui de Criciúma, possa entrar no seu lar e ser canal de bênção para você e também para a tua família. Você sabe que nós temos um compromisso sério com você. Um compromisso de segunda a sexta-feira está aqui na tela digital da RCR TV, apresentando para você diversos temas da atualidade. E os meus convidados vêm e debatem esses temas, levantando questões interessantes e respondendo tudo à luz da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa base. A palavra de Deus é onde nos norteiam para responder qualquer tipo de pergunta que você tenha dúvida em cima dos temas que nós levantamos aqui. E hoje nós vamos tratar um assunto muito importante, como os outros assuntos que são importantes também. Nossos convidados já estão aqui prontos, nós vamos se dirigir praticamente ao público jovem também e eles vão ser orientados hoje através da palavra de Deus. Lembrando que o Direto ao Ponto é um programa que você também pode participar, pode entreter conosco, mandar a sua pergunta, mandar a sua opinião, mandar o seu texto, discordo, concordo, não concordei com o ponto de vista do convidado fulano de tal, concordei, enfim, você aqui tem livre acesso para mandar a sua participação para nós, tá bom? Então prepare-se, pega aquele cafezinho, haja visto que essa sexta-feira é uma sexta-feira fria, pega aquele cafezinho, pega aquela bolachinha, senta na tua poltrona aí, no teu sofá e esteja comigo, abençoado por Deus, nesses próximos 60 minutos, aprendendo um pouco da palavra de Deus. Então prepare a vinheta aí, Kennedy, porque está no ar mais uma edição, Gessé, do Direto ao Ponto para você. Quero mandar um abraço especial para todos os nossos irmãos da Rádio Vertical 97.7 FM, que também todos os dias ouvem a nossa programação Direto ao Ponto, fazendo sucesso também na Rádio Vertical. Sucesso absoluto, campeão de audiência, o Direto ao Ponto. Muitas pessoas têm nos assistido, a cada dia que passa vem crescendo e esse programa tem essa finalidade mesmo, de abençoar, de levar uma palavra, de mostrar com mais clareza alguns textos que talvez uma pregação de 30 minutos, uma pregação de 1 hora na sua igreja não tem condições de responder. Aqui no Direto ao Ponto, nossos pastores, nossos convidados, eles têm essa oportunidade de deixar um pouco mais claro para você, claro, lembrando sempre que você pode interagir, perguntar, e aí fica muito mais fácil para você compreender o assunto que nós estamos debatendo. Então aí, todos os irmãos da Rádio Vertical, recebam o nosso abraço, o abraço caloroso aqui da produção do Direto ao Ponto. Hoje eu tenho a alegria, o prazer de receber 2 colegas, 2 amigos, que vamos trabalhar um tema interessante para jovens. Alegria de receber Jonatas Albertini e também Adriel Lemos, nosso companheiro, nossos irmãos que aqui estão no nosso Direto ao Ponto, no estúdio da RCR TV, canal 5 da NET TV a cabo. Eu já quero cumprimentar, dar as boas-vindas mais uma vez ao Adriel Lemos. É um prazer, mais uma vez, sempre será um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio da RCR TV. Claro que é um prazer para mim, na verdade, estar aqui, Obadias, Jonatas. Pela primeira vez estou com ele participando, mas contigo a gente já teve aqui outras oportunidades. E tenho certeza que vai ser uma bênção, um tema muito legal, um tema muito atual, um tema que dá para discutir, dá para brigar até se quiser, porque é um tema que gera muitas opiniões, é um tema que gera muitos pontos de vistas. Mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser legal. Fica aí com a gente até às 6 horas que vai ser bom. Com certeza vai ser bom sim. Jonatas, mais uma vez quero te cumprimentar e te receber aqui no estúdio da RCR TV no programa Direto ao Ponto. Obrigado, Obadias. O prazer é todo meu de estar com você mais uma vez. Adriel Lemos, nosso companheiro, todos os nossos telespectadores, tratando de um tema interessante e atual, que é isso que vamos conversar hoje. E falar sobre jovem. Sempre fico feliz porque ainda sou jovem, tenho apenas 22 anos de idade, então posso falar com propriedade. Tá certo, tá aí o Jonatas Albertini e a Adriel Lemos, os nossos convidados do Direto ao Ponto desta sexta-feira. E você sabe que na sexta-feira a gente traz alguns jovens aqui para debater alguns temas interessantes, pertinentes também.
Nós vamos a um rápido vídeo, um vídeo de reflexão sobre o tema que nós vamos trabalhar hoje no Direto ao Ponto. Eu volto na sequência. Eu e minha esposa, nós trabalhamos na Missão Batista Underground, aqui no Paraisópolis, uma comunidade num tamanho significante, tanto em relação a São Paulo, como também em relação ao Brasil, uma favela que tem 100 mil habitantes, é a quinta maior do Brasil e a segunda maior de São Paulo. Nós estamos trabalhando com o evangelho da inclusão, incluindo pessoas, principalmente as tribos urbanas, os jovens adeptos de tribos urbanas. E as tribos urbanas são pessoas que se simpatizam por um movimento, por uma filosofia, por um tipo de música, por um tipo de vestuário, e eles se reúnem em grupos, e muitas vezes a igreja não está disposta a poder ir e pregar para essa turma, para essa galera, e a gente se dispôs, sentimos no coração de estar pregando o evangelho, de estar levando o evangelho de forma diferente, tanto através da música como através da arte, pregando o evangelho para essa turma aí, para essas tribos urbanas. Quando nós falamos sobre tribos urbanas, nós pensamos que existem aqui uma média de 35 tribos. Por isso nós vemos uma grande necessidade de que o evangelho possa entrar em cada uma delas. Eu conheci o Ministério Underground quando o Porçan veio aqui no nosso treino, e a gente treinava dia de domingo sem compromisso com nada, só para evoluir a nossa dança mesmo e sem nada a ver com isso. Só que aí ele veio, explicou para nós sobre Jesus e queria mostrar o nosso talento através de Jesus. A aceitação do trabalho aqui na comunidade do Paraisópolis não é difícil, porque existem muitos meninos, só a gente fazer a pergunta, né, você gosta de hip hop? Automaticamente eles já se posicionam, né, respondendo que sim, que eles gostam, que eles curtem. Nós começamos a realizar estudos bíblicos, levando a importância de ter um relacionamento com Deus, levando a importância de conhecer mais a Deus, de ter uma transformação de vida, de conhecer mais a Bíblia. Muitas vezes as igrejas não querem se relacionar, não querem pregar, ou às vezes não acham importante pregar o evangelho para as tribos urbanas. Mas eu acredito que isso é de suma importância. Como eles crerão se não ouviram do evangelho. Eu acredito que quando a igreja despertar e pregar o evangelho para as tribos, para o roqueiro, para o rapper, para o gótico, eu creio que essas pessoas vão conhecer do amor de Jesus e elas vão anunciar para as suas respectivas tribos urbanas. Nós fazemos evangelismo nas escolas através de um projeto chamado Colisão Urbana, né, que faz parte, né, do nosso projeto. Nós vamos até as escolas, levamos arte, levamos dança, levamos música e também a palavra de Deus. E esses meninos que nós vamos conhecendo, nós reunimos com eles semanalmente, né, num local chamado Céu Paraisópolis. Nós chamamos o hip hop do céu, né, onde nós expandimos e estudamos com eles, tiramos algumas dúvidas, treinamos, né, também a dança com eles, e toda semana a gente tem realizado esse trabalho com os meninos. O nosso alvo, que é também o nosso sonho, é de que nós possamos construir uma igreja, plantar uma igreja onde existam várias tribos. Tribos essas que podem ter diferenças externas, mas todas juntas louvando o nome do Senhor. Queremos começar aqui na comunidade do Paraisópolis, mas também já estamos sondando outros locais, outros bairros de São Paulo. E quem sabe não, no futuro a gente expandir para outras capitais do Brasil. Porque existe uma grande dificuldade, não só para as tribos, né, de que as pessoas cheguem até elas para pregar, mas também, por outro lado, existe aquela dificuldade da igreja receber. Porque fica aquela questão, poxa, aquela pessoa é diferente e vai estar aqui do meu lado, né? Como que eu lido com isso? Então nós queremos quebrar alguns paradigmas e dizer que todos podem louvar o Senhor juntos, independente se existem diferenças ou não. Eu particularmente faço rap há quase 15 anos e a gente sempre procura escrever letras que falam a linguagem, onde eles vão entender, vão se identificar com a música que a gente faz, e procuramos trabalhar a questão social, o cotidiano, o dia a dia que eles vivem,
procuramos abordar isso nas letras e mostrar que Deus se preocupa com o seu cotidiano, Deus se preocupa com a vida deles, com o seu dia a dia. Então sempre que a gente escreve uma letra falando da periferia, a gente sempre leva uma aplicação bíblica, né, mostrando que Deus se preocupa com a realidade que eles estão vivendo, né? E que a Bíblia, ela é tão atual, né? Apesar de ser um livro antigo, ela fala conosco na atualidade. É isso que é importante a gente passar, que a gente passa nas músicas, né? Meu Deus, mexe mesmo, mexe no sentimental. Deixa os 30 firmão na vida espiritual. Favela dá muita energia pra gastar, suficiente pra se ir, pra contagiar. Impulsionou a quebrada, deu um mó incentivo. Meu Deus, mostrou que não tá morto, mas tá vivo. A palavra se cumpre tipo alta tensão. Deu carga nas baterias, deu muita disposição. Vários testemunhos para contar já no trabalho, que ainda está no início em relação às tribos urbanas, mas eu gostaria de destacar que aconteceu recentemente. Um rapaz, ele dançarino de break, né, dança break, faz parte da tribo urbana do hip hop, e quando ele conheceu o nosso trabalho, começou a participar, ele falou assim que antes ele não entendia como ele poderia associar a sua dança, a sua tribo em relação a Deus. E quando nós apresentamos essa proposta do hip hop que serve a Deus, ele começou a associar o hip hop, a dança, a Deus. Começou a entender que ele poderia dançar, poderia cantar, poderia curtir um hip hop glorificando a Deus. Então isso foi bem legal, né? Que ele entendeu a mensagem que nós estamos passando. Natal, os mano é fio condutor que espalha energia, luz incandescente brilhando, periferia é mais forte a luz do... Pois é, você já ouviu alguma vez essa questão de tribo urbanas? Esse movimento vem crescendo assustadoramente no nosso Brasil. É exatamente em cima dessa questão tribo urbanas e o relativismo do evangelho que nós vamos trabalhar. Tribo urbanas são aquelas pessoas, conforme você viu no vídeo, têm um determinado segmento e eles associam o evangelho com esse segmento. Os nossos convidados terão uma dura missão hoje de debater esse tema e você pode participar conosco. Tribo urbanas e o relativismo do evangelho. Eu quero já convidar, vou acionar aqui o Adriel Lemos para fazer a sua primeira participação mediante ao tema que nós vamos discutir hoje aqui no Direto ao Ponto. A bomba está na sua mão, meu irmão. Meu Deus. É um tema complicado, mas eu acho que é um tema importante, porque na verdade nós devemos ter coragem de trabalhar esse tipo de tema que é muito necessário para o nosso meio. Assim, ó, claro que uma breve palavra aqui. A gente, muitas vezes, até como nós estávamos conversando aqui, a gente tem um pouco dessa cultura muito tradicional nossa, da nossa cultura, na verdade, região também, e às vezes a gente acaba não percebendo as possibilidades diferentes do evangelho entrar nessas tribos, nessas culturas, nessas outras pessoas. Só que ao mesmo tempo, é aquilo que eu estava comentando contigo antes, a gente também não pode abrir os conceitos bíblicos, eu não posso deixar que aquilo que a Bíblia me ensina como verdade absoluta, não como verdade relativa, porque o que o mundo fala hoje é isso, é o relativismo moral, é o relativismo da verdade. A verdade ela é uma para mim, mas por Jonatas é outra, é uma para mim, para ti é outra. Então, isso é uma coisa que a gente tem que bater forte, verdade bíblica e ponto final, não é vírgula, não é ponto e vírgula. Então, acho que a gente tem que sim que defender o evangelho de uma forma, na forma pura, na forma simples, mas também tomar cuidado para não tomar esses excessos, em que achar que tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é errado, nada pode. Enquanto que muitas pessoas estão sendo ganhas para Cristo através desses projetos. Claro que eu não estou citando aquele que passou ali, né? Mas é mais ou menos igual isso aquele ali. Tá certo. Sua vez, Jonatas. Badias, eu nunca me esqueço de um livro que eu li e tem uma frase muito interessante que diz: seja um jovem para frente sem deixar Jesus para trás. Legal. Parece simples quando a gente ouve, né, Adriel? Mas é um princípio muito interessante. Porque nós, como cristãos, a gente tem uma base doutrinária e bíblica, que o Adriel colocou muito bem, essa base ela tem que ser bíblica, que são doutrinas fundamentais do cristianismo, que são atemporais. Independente da evolução do mundo, isso não muda. Nós temos um fundamento. Mas em cima desse fundamento, nós podemos construir um edifício que acompanha a evolução do mundo, a modernidade, a tecnologia. Por exemplo, em alguns programas atrás a gente conversou a respeito das Bíblias nos celulares e tablets. A gente está acostumado com essa Bíblia impressa, mas vai haver um tempo inevitável daqui a 50, 60 ou 100 anos, se Jesus não voltar,
que a tecnologia não vai mais permitir essa Bíblia impressa. Vão ser usados celulares, Androids, tecnologia digital. É a evolução do mundo. Mas o que é mais importante nisso? Que a palavra de Deus permaneça intacta, seja ela impressa ou seja ela digital. Então nós podemos rever alguns conceitos, sim, mas não podemos abrir mão de maneira nenhuma do fundamento do cristianismo, que é a palavra de Deus. O dia que a gente for para frente e deixar Jesus para trás, a gente já perdeu o sentido de ser cristão. É isso mais ou menos que eu penso. Tá certo, nós vamos para o primeiro intervalo. Antes disso, eu vou chamar a nossa rede social, facebook.com/rcrtv, o endereço que você pode participar conosco, mandando a sua pergunta, mandando a sua opinião sobre esse tema que nós vamos debater hoje aqui. Adriel e Jonatas terão essa missão de responder para você, ou através do nosso telefone, 3411-6833, 3411-6833 ou 9813-1000, 9813-1000. Primeiro intervalo, na sequência, nós vamos fazer um bate-papo aqui, vamos conversar sobre essa questão. Será que o Evangelho precisa de alguns movimentos para ser divulgado? Não sei, vamos discutir no próximo bloco. Lembrando que você pode participar, eu volto já já. Por Deus, é preciso ir além. Os Mensageiros da Última Hora convidam você e sua família para o 30º Congresso de Missões com o tema É Preciso Ir Além, com a presença de homens e mulheres de Deus, muita fé e consagração, de 6 a 12 de outubro, em Criciúma. Compareça e mostre seu apoio às missões. 30º Congresso de Missões. É preciso ir além. Realização: Assembleia de Deus de Criciúma e MUH. Mensageiros da Última Hora. Não tenha dúvidas em escolher Deus como o Senhor da sua vida. Nos dias 20 e 21 de setembro, no Congresso Geral dos Adolescentes da Assembleia de Deus de Criciúma, o GADEC, você poderá tomar esta decisão. Tema: Adolescente. Deus escolheu você. E você, escolheu a quem? Convidado, Pastor Adriano Mendes. Congresso de Adolescentes. Venha escolher Deus. Preço baixo, tudo num só lugar. E para economizar ainda mais, venha para o Castanhete em Içara e Criciúma, na Boa Vista. Aproveitar mais de 500 ofertas com dias especiais na semana. Castanhete Supermercado. Preço baixo é aqui. Uma parceria para glorificar ainda mais o nome de Deus. RCR TV e Rede Boas Novas anunciam uma aliança jamais vista na televisão de Criciúma. Novos programas, novas mensagens, a palavra de Deus 24 horas por dia, com muita qualidade para você. Se sintonizar a RCR TV já era bom, ficará muito melhor. RCR TV e Rede Boas Novas, de mãos dadas com você. Você aprendendo mais sobre Deus. Venha aperfeiçoar seu conhecimento bíblico no Instituto Teológico Querigma. Curso básico em teologia, médio em teologia, bacharel livre em teologia, capacitação e integração. Professores capacitados e uma excelente estrutura esperam por você. Matricule-se agora mesmo. Instituto Teológico Querigma. Rua Almirante Barroso 367, bairro Comerciário. Fundos do Estádio do Criciúma Esporte Clube. Telefone 3433-1039. Acesse www.itkteologia.com.br. Estamos de volta com mais um bloco do Direto ao Ponto desta sexta-feira e nós estamos discutindo aqui um tema interessante: tribos urbanas e o relativismo do Evangelho. Tribos urbanas e o relativismo do Evangelho. Você pode participar, vai estar passando aqui a todo instante a nossa rede social, também os nossos telefones estão à sua disposição. Primeiro, Adriel e Jonatas, vamos deixar bem claro para o nosso telespectador essa questão de tribos urbanas, que tem muita gente que nunca ouviu falar esse termo. É muito novo esse no nosso meio. E a questão do relativismo, depois você como psicólogo pode deixar também algo claro para nós, a palavra relativismo, deixar bem claro o que significa. Agora, tribos urbanas, Jonatas e Adriel, como é que nós poderíamos deixar bem claro para o nosso telespectador?
Não sei, acho que posso falar depois, Jonas, quem sabe ajuda? Acho que na verdade é questão bem simples, para o pessoal poder em casa entender o que é tribo urbana. Na verdade é o que o rapaz do vídeo ele já falou, são esses segmentos, principalmente jovem e adolescente da sociedade, não só jovem e adolescente, muitas pessoas de idade também, mas eles iniciaram muito na juventude, ali de 1950, 1960, com aquela revolução industrial, com o espaço que o jovem ganhou na sociedade, com o espaço feminista, aquela revolução toda que aconteceu em 70, com a vinda da TV, por exemplo. Por exemplo, naquela época surgiu o movimento do rock, e o rock até então, tipo, as pessoas pensam que rock é só música, rock na verdade é uma cultura, entendeu? Rock é a forma de se vestir, a forma de se falar, é a forma de tu pentear o cabelo, é a forma de se maquiar, as meninas aquelas maquiagens bem pesadas, bem pretas. Então tribo urbana é isso, sabe? São segmentos da sociedade, como, por exemplo, pessoa que gosta de rock, tem aquele estilo mais pesado na forma de se vestir. Quem é punk, por exemplo, já tem uma outra forma. Há algum tempo atrás, hoje já não é tão forte, mas tinha um movimento bem forte dentro dos adolescentes chamado emo. Acho que todo mundo vai lembrar disso. O emo, até eu não sei se, eu acho que pelo menos hoje ele já não tem mais tanta força como teve um dia. Não sei se pode ser considerado uma tribo emo hoje ou não, mas, por exemplo, a galera que gosta de skate, eles se reúnem naquela cultura, naquele estilo, na forma de se vestir. Então, tudo isso são tribos. Atletas de Cristo também. Exato, atletas, a música, o sertanejo universitário, tudo isso pode ser considerado tribos. E a questão de tribos urbanas é porque geralmente isso se dá muito nas cidades, né? Nas grandes cidades, nos grandes centros. E é claro que isso também depois foi sendo levado para as pequenas cidades também. Mas tribo urbana é isso, pessoal em casa poder entender bem. E aí, através disso, Jonathan, essas pessoas que estão nesse segmento, conforme o Adriel colocou, começaram a converter isso em divulgação do evangelho, começaram a usar isso como ferramenta da pregação, usarem e associarem como cristianismo? Mais ou menos, Obadias. Existe uma tentativa de atrair essas pessoas falando a mesma linguagem do que elas. Por exemplo, a gente tem grupos de skatistas, de surfistas, como o Adriel mencionou, de roqueiros. Então, as pessoas entendem que se eu chegar para um skatista usando a linguagem dele, eu vou ter mais facilidade de quebrar a barreira do diálogo. Até certo ponto, isso pode ser verdade. Só que eu me lembro aqui, não querendo ser tradicional demais, de maneira nenhuma, mas eu me lembro que, se eu não estou enganado, Adriel, nos anos 60 surgiu o movimento hippie, né? Sim. O movimento hippie ganhou uma força, meu pai lembra muito disso, quando ele era jovem, solteiro, ainda não conhecia Jesus. E o movimento hippie tomou a juventude, a adolescência. Só que o que eu acho engraçado é que muitos hippies se converteram e nós não tínhamos uma igreja hippie. Nós tínhamos a igreja que temos hoje. Então, você tentar usar um método de linguagem é um método de evangelismo. Só que eu acho que no fundo, o que vai convencer o pecador é a palavra de Deus. Independente se ele é hippie, se ele é skatista, se ele é surfista. Então, muitos hippies aceitaram Jesus, deixaram de ser hippies, porque a gente tem que entender que existem também tribos urbanas que envolvem conceitos filosóficos. Nem todas, mas algumas delas. Como o que, por exemplo? Por exemplo, se você é skatista, é um esporte radical. Você vai lá porque curte esse esporte. Agora, existem algumas tribos, por exemplo, o movimento hippie é um deles que envolvem já conceitos filosóficos, conceitos de vida. O reggae. E às vezes o reggae também. E às vezes esses conceitos filosóficos podem se chocar com a palavra de Deus. Então, é interessante olhar por esse lado. Nem todas as tribos têm conceitos filosóficos, mas algumas delas têm. E aí, até que ponto esse conceito filosófico vai prevalecer ou a palavra de Deus vai prevalecer? Essa pessoa vai ter que fazer uma escolha. Então, é interessante isso. Essa pergunta nós vamos trabalhar já nessa questão, até que ponto, né, é viável isso, mas primeiro agora nós podemos definir o relativismo. Nós temos o conceito de tribos, ficou claro para o nosso telespectador o que significa uma tribo urbana. E o relativismo, Adriel? Relativismo, na verdade, vem da palavra relativo, lógico, né? Relativo é aquilo que não é absoluto, entendeu? Absoluto e relativo. Então, por exemplo, qual é hoje a tendência das pessoas? A tendência é que as pessoas considerem tudo como relativo. Por exemplo, quando eu tenho uma verdade, essa verdade eu quero expor ela para ti, algumas pessoas vão dizer para mim, essa verdade é tua, não é minha. A cultura tem muito desse relativismo, porque, por exemplo, para nós aqui o suicídio é pecado, mas, por exemplo, você pega um país muçulmano, uma
uma pessoa daquela se suicidar com 1 quilo de bomba dentro no seu corpo, ele vai se encontrar com 7 virgens no paraíso. Então as pessoas tratam, claro que isso é um relativismo cultural, é diferente da questão do relativismo que a gente está tratando hoje aqui, que é o relativismo geral da sociedade, em que as pessoas querem trazer, principalmente, bater nesse conceito bíblico, em que, por exemplo, para mim a criação é algo divino, de Deus, para as pessoas não, para as pessoas é evolução. Então, para mim é uma verdade, para as outras pessoas não, entendeu? Então, o relativismo é isso, é as pessoas não acreditarem em nada, é contestar tudo. Isso hoje, por exemplo, professores na faculdade ensinam muito isso, que tudo deve ser contestado, nada é absoluto, nada é verdade. Tudo não é que seja mentira, mas tudo pode ser contestado, tudo pode ser discutido, questionado. Falou a palavra certa, tudo pode ser questionado. Então, assim, ó, qual é o perigo disso? Eu estou explicando que é relativismo, mas já vou falar o perigo. Hoje, o que eu vejo? Até acho que já teve um tema que a gente já falou um pouquinho sobre isso. O que eu vejo hoje, por exemplo? Eu chego na igreja, eu não estou preocupado em agradar a Deus, eu estou preocupado em me sentir bem na igreja. Quer dizer, o que importa não é o conceito bíblico, não é os fundamentos bíblicos que o Jonatas falou anteriormente. O que importa é o meu bem-estar. Então, por exemplo, a pessoa chega na igreja, olhou para o pastor, não gostou dele, a pessoa pega e vai para outra igreja. E isso também é uma forma de relativismo, porque a verdade não é aquela que a igreja está ministrando, a verdade é aquela que eu estou buscando. Tá entendendo? Entendi. Então as pessoas buscam o quê? Buscam prazer próprio. E isso é derivado do relativismo. O prazer próprio vem muito dessa filosofia moderna, do hedonismo, em que o que importa é o meu prazer, o que importa é a minha vida. Então quando a gente fala de tribos urbanas, as pessoas buscam isso. Buscam o seu prazer independente do conceito de religião, não. Então religião se adapta à cultura deles. Não é a cultura que tem que se adaptar à religião. Então isso é muito perigoso. É aí que entra o nosso ponto de partida de discussão aqui. Essa é a proposta hoje. As pessoas, você falou uma palavra que fechou aqui e o que eu penso também. As pessoas estão em busca de se sentir bem. Sim. Eu vou em uma igreja, existe igreja para tudo hoje. Então eu não me senti bem na A, eu vou para B. Porque elas estão querendo, elas querem que a religião, aqueles valores se adaptam a elas. Não elas se adaptam àquela situação. Aí eu pergunto, o evangelho é assim, Jonathan? Você que é um teólogo, embora seja novo, mas o evangelho é dessa forma? Você consegue concordar isso? Eu tenho que me adaptar, o evangelho tem que se adaptar a mim ou eu me adapto ao evangelho? Logicamente, nós nos adaptamos à palavra de Deus. Ela não vai se adaptar a nós. Essa busca incessante por bem-estar, a gente conversava sobre isso ontem à noite no culto, sobre a busca incessante pela felicidade, ou pelo bem-estar, ou pelo se sentir bem. Isso é algo que existe no coração do ser humano. E algumas pessoas estão dentro da igreja, não porque foram alcançadas pela graça salvadora de Cristo, mas porque encontraram um lugar onde se sentem bem. Apenas isso. E o dia que algo, como o Adriel falou, lhe incomodar, ela vai procurar um outro lugar onde ela se sinta melhor. Então, é um problema, só que o relativismo, o Adriel definiu muito bem o relativismo, muito bem, explicou muito bem, ele gera um ceticismo. Porque se você duvida de tudo e não acredita de nada, você vira um cético. E um grande cético definiu muito bem o que é ser um cético. Ele disse, eu vivi na dúvida e morro na incerteza. Porque o cético duvida de tudo. O cético é aquele caminho em cima do muro? Não, o cético ele duvida de tudo. Se você falar para ele que isso na sua frente é uma bancada, ele vai dizer, olha, eu não tenho certeza disso, pode ser ou pode não ser. O cético ele duvida de tudo, até daquilo que ele pode ver ou que pode tocar. Só que é pior do que o ateu. Não, o ateu é religioso na frente do cético. Pois é, o cético de tudo, o ateu pelo menos não duvida que Deus existe. Ele chega a uma conclusão. Eu tenho pena do cético, só que o relativismo em si ele é ilógico e irracional. Porque quando uma certa feita, um grande professor afirmou na faculdade que tudo é relativo. O aluno refutou ele com apenas uma pergunta. Você tem certeza? Ele respondeu que sim. Ele falou, aí está um absoluto. Se tudo é relativo e você tem certeza disso, existe um absoluto. Então, na verdade, não temos como fugir dos absolutos. Absolutos existem. Então, essa tentativa de relativismo, na verdade, é uma maneira de eu ficar mais tranquilo, de desencargo de consciência, de eu poder dizer que eu posso fazer o que eu quero e não existe um Deus que vai me julgar ou que vai me punir. Porque, na verdade, essa é a busca do relativista. Ele não quer ter que dar conta para ninguém, ele não quer ter que prestar conta para ninguém. Ele não quer acreditar que tem um Deus que vai julgar as atitudes dele.
Então ele relativiza tudo. O que é verdade para mim pode não ser para você. Pronto. O que é pecado para ele pode não ser pecado para mim. O que é pecado para ti, para mim não é. E esse é o perigo das tribos urbanas. Só linkando tudo que o Jonatas falou de forma perfeita. Esse é o perigo da tribo urbana. Porque, por exemplo, você pega lá, eu estava lendo uma matéria que você me passou, inclusive para a gente estudar, e, por exemplo, tem igrejas em que diz o seguinte, ele não se sente bem naquela igreja tradicional, aí pode vir para cá, a gente aceita da forma como ele se veste. Até aí tudo bem, beleza. A gente aceita da forma como ele se porta. Bom, a gente já começa a questionar. A gente aceita a forma como ele fala. Poxa, então quer dizer, se ele mente, se ele não mente, isso não interessa. Aí foi onde nesse texto falava, e a gente aceita a condição sexual dessa pessoa. E opa, aí quer dizer, essa igreja está aceitando a condição sexual dessa pessoa, independente se ela é hétero ou se ela é homo. Então, é aí que está o perigo desse relativismo, e é aí que está o perigo dessa alta gama de ministérios, de igreja, de trabalho, porque as pessoas acabam abrindo o conceito bíblico, sabe? É aquele negócio do que o Jonatas falou de forma muito clara. Nós temos um fundamento, e desse fundamento a gente não tem como sair dele. O fundamento é atemporal, aquilo que ele falou. Hoje, 2000 anos atrás, é a mesma coisa. O que vai mudar, é claro que é a cultura de cada povo, é a forma de adorar de cada povo. Só que o conceito como base não pode mudar. E essas tribos muitas vezes mudam esse conceito. Mudam em que sentido? Mudam porque não importa se eu falo verdade ou não, entendeu? Se eu estou mentindo ou se eu não estou mentindo. Não importa se eu estou sendo íntegro ou se eu não estou sendo íntegro. Não importa se eu sou homossexual, se eu sou heterossexual. Não importa se eu tenho uma amante ou se eu não tenho uma amante. O que importa é que aquela igreja me aceite. Então, aí a gente começa a desviar fora do caminho. E aí nós, como conhecedores da palavra, a gente poderia chegar a uma conclusão, então, que não existe, então, uma transformação? Porque quando, às vezes, que eu aceito o evangelho já me muda. Eu passo a ter um outro raciocínio, um outro entendimento de algumas situações. Então, o evangelho vai transformar-me. Acho que tu falou isso ontem com muita propriedade na igreja ontem. A questão da conversão, de você se transformar. Sim. E algumas coisas que para você, aquilo que você falou, que vocês estavam discutindo aqui, que para nós, naquele exato momento, não era errado, eu já começo a ver depois da transformação, bom, peraí, eu tenho um limite agora para chegar, eu não posso extrapolar esse limite, é mais ou menos assim? Sim, a Bíblia nos diz isso. E um evangelho que não transforma, ele é um evangelho sem valor nenhum. Qual a utilidade do evangelho sem transformação? Um evangelho que não confronta, o evangelho ele faz justamente isso. O evangelho mostra quem Deus é e quem você é diante de Deus, e que você só tem uma opção, Jesus Cristo. Porque você está numa condição de pecador diante de Deus, que, como de uma linguagem mais popular, você está mal na foto com Deus. Mas você tem uma solução que é Jesus. Se você não abraçar isso, meu amigo, você não tem uma segunda ou terceira opção. É isso que o Evangelho te apresenta de uma forma bem simples. Então, o Evangelho ele gera em nós uma mudança, e a lei do Senhor, como diz no Salmo de número 1, se torna prazerosa. A Bíblia diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Não é um peso. Meu Deus, eu não posso fazer isso, senão eu vou para o inferno. Eu estou louco para fazer, mas se eu não fazer, eu vou para o inferno. Mas segura essa questão das normas aí. Você falou uma coisa, eu quero abordar isso daqui a pouco, você também vai entrar na discussão, que antigamente nós aceitávamos Jesus, vinha um livro na mão, normas e regras nós temos que seguir. Segura aí que nós vamos debater essa questão, que vai entrar na discussão que nós estamos diante do tema aqui. Eu preciso para o intervalo, na sequência nós vamos voltar para discutir essa ideia de normas e regras e esse peso que às vezes as pessoas, não aguento, ser cristão é isso. Vamos ver, depois eu volto com mais direto ao ponto para você. Não tenha dúvidas em escolher Deus como o Senhor da sua vida. Nos dias 20 e 21 de setembro, no Congresso Geral dos Adolescentes da Assembleia de Deus de Criciúma, o GADEC, você poderá tomar esta decisão. Tema: Adolescente. Deus escolheu você. E você, escolheu a quem? Convidado, Pastor Adriano Mendes, Congresso de Adolescentes. Venha escolher Deus. A Assembleia de Deus de Criciúma está de portas abertas esperando por você. Venha participar dos cultos e tenha um real encontro com Deus. Domingo pela manhã, às 9 horas, nossos professores têm a missão de ensinar quem está disposto a aprender mais sobre Deus na Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas, venha se alegrar no culto da família. Segunda-feira, tarde da solução com Deus, a partir das 14h30, sempre com uma mensagem para o seu coração. Terça-feira, ao 12h30, você é nosso convidado para almoçar com Deus. Culto almoçar
Almoçando com Deus. E às 19h30, culto de ensinamento com pastor João Seno Weiler. Quarta-feira, às 20 horas, os jovens se encontram na Quarta Jovem. Quinta-feira, mais uma vez você almoça com Deus ao 12h30. E às 19h30, venha clamar a Deus no culto da vitória. Sexta-feira, 14h30, mensagens proféticas e abençoadas na Tarde da Benção. Sábado, 19h30, você não pode ficar de fora. Mais um culto de louvor ao Senhor. Na Assembleia de Deus de Criciúma, é assim. Todo dia é dia de adorar a Deus. Rua Duque de Caxias, número 9, Centro. Você é nosso convidado especial. Por Deus, é preciso ir além. Os mensageiros da última hora convidam você e sua família para o 30º Congresso de Missões com o tema É Preciso Ir Além, com a presença de homens e mulheres de Deus, muita fé e consagração, de 6 a 12 de outubro, em Criciúma. Compareça e mostre seu apoio às missões. 30º Congresso de Missões. É preciso ir além. Realização: Assembleia de Deus de Criciúma e MUH. Mensageiros da última hora. A Igreja Assembleia de Deus de Criciúma comunica através das ondas do rádio. Sintonize na Rádio Vertical FM 97,7 de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, o programa Mensageiros da Última Hora. Informações, música, palavra de Deus, oração da fé e muito mais. Aos domingos, das 11 ao meio-dia, programa Assembleia de Deus em Ação. Agenda, informações e o melhor da programação. Das 12 às 13 horas, aos domingos, programa Escola Dominical em Foco. Rádio Vertical FM 97,7, a número 1 do povo cristão. Estamos de volta, estamos discutindo o tema hoje no Direto ao Ponto sobre tribos urbanas e o relativismo do Evangelho. Estou aqui com Adriel Lemos e também o Jonatas Albertini fazendo essa calorosa discussão aqui, muito interessante também. E nós estávamos comentando a questão no bloco anterior, que eu até precisei te interromper para ir para o intervalo, Jonatas, a questão das normas e desse peso, das normas e das regras. Acho que isso está caindo ao longo do tempo, porque as pessoas estão não aceitando uma religião, acredito eu. As pessoas estão tentando aceitar a Cristo, em busca da cruz. Porque antigamente as pessoas vinham através da religião, a religião é isso aqui, tal, e se associava àquela religião. Mas acho que as pessoas têm que aceitar a Cristo realmente, né? A Cristo realmente. Se a gente for ver a questão da religião, eu gosto muito de citar o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, Nicodemos era mestre da lei, fariseu, e os fariseus guardavam pelo menos 647 preceitos fora da lei. Então era lei mosaica e mais 647 preceitos. Então eles entendiam muito bem desse negócio de pode, não pode e de regras. Eles tinham mais regras até do que nós. Só que Jesus, quando conversa com Nicodemos, Jesus diz assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, o que eu estou dizendo aqui não é que não existem regras. Só que quando o camarada nasce de novo, acontece aquilo que está escrito no Salmo de número 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor se torna prazerosa. Então, o cidadão que nasceu de novo, ele começa a entender aquilo que desagrada a Deus e ele tem prazer. Não, se isso vai me afastar de Deus, eu quero estar longe disso. Se isso não agrada a Deus, eu não quero fazer. Mas, às vezes, a gente inverte os papéis. O cara nem nasceu de novo e a gente já quer impor as regras. Então, primeiro vamos apresentar Jesus. Vamos deixar ele ter um contato com a pessoa de Jesus. O Espírito Santo convencer. E na medida com que ele nasceu de novo, a própria palavra vai instruindo e ele vai entendendo. Eu tenho que deixar isso, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com aquilo. E a lei do Senhor vai se tornando prazerosa na vida dele. É isso que eu quero colocar. A própria palavra de Deus, o Espírito Santo e, logicamente, as pessoas que Deus vai colocar no caminho, vão instruir essa pessoa. Por quê? Porque agora ele está nascido de novo e passa a ter o seu prazer na lei do Senhor. E aquilo que o Adriel comentou também, a Bíblia também tem as suas ordens, tem as questões que Deus colocou, estabeleceu para o ser humano seguir. Então, nós temos que obedecer isso. É um ponto e esse ponto ficou. Ponto, Deus determinou, vamos seguir, vamos obedecer. Senão, não adiantava de nada a palavra de Deus também. Acho que não... Sim, Deus, né? A Bíblia tem suas próprias regras. Sim.
Só que o salvo, ele vai ter prazer de cumprir essas regras. Porque o novo nascido, não sei se o Adriel vai concordar com esse ponto de vista. E só completando a frase dele, na verdade, só completando a ideia, é aí que entra uma preocupação minha particular, Adriel Lemos, em que a gente vê muitas pessoas hoje religiosas dentro das nossas igrejas, não pessoas espirituais. Porque o espiritual, ele entende esse prazer na lei do Senhor. Só que o religioso não. O religioso, a lei de Cristo, a própria palavra de Deus é um fardo. Por quê? Porque ele não faz aquilo com prazer, ele não faz aquilo da forma como ele gosta. E voltando na questão das tribos, é isso que acontece. As pessoas querem levar o quê? Querem levar só, entre aspas, o que é bom, sabe? Só levar o que é bom sem deixar de falar para as tribos o que realmente também é necessário, que são os conceitos básicos. Se antes você pecava, hoje você não vai pecar mais. Se antes você mentia, hoje você já não vai mentir mais. Se antes você roubava, você já não vai roubar mais. E esse é o perigo dessas tribos. É que, infelizmente, se leva um evangelho de paz, de graça. Deus quer você, Deus quer o seu coração, mas Deus não quer suas atitudes. Poxa, não é isso. É complicado. Agora, o rapaz do vídeo, ele comentou algo ali que eu fiquei assim até um pouco meio que assustado. Existe forma diferente de pregar o Evangelho? Eu estou diante de dois ministros. Você é um líder, você é um pregador da palavra do Evangelho, estudante da Bíblia. Estou diante aqui de dois estudantes da Bíblia Sagrada. Existem formas diferentes de pregar o Evangelho? O Jonatas acho que é mais teólogo que eu. Eu vou iniciar e depois ele termina. Eu não vejo formas diferentes de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é um só. Independente de tempo, de cultura, é o Evangelho de Cristo. O que eu vejo de diferente são as estratégias que eu uso para passar o Evangelho para as pessoas. Não existe Evangelho diferente, Evangelho é um só. Independente se o camarada é chinês, se é português, se é italiano, se é brasileiro, ou se é indígena, o Evangelho é um só. O Evangelho não é negociável, Obadias. O Evangelho não é mutável, ele é imutável. A forma como eu transmito esse Evangelho é diferente. Por exemplo, nas minhas mensagens que eu prego para adolescentes, eu falo muito isso. Eu não posso chegar lá para uma criança, por exemplo, de 5 anos de idade e pregar como se eu estivesse pregando para uma igreja de 50 anos ou para uma igreja que tivesse lá 40 anos, tá entendendo? Ou então eu não posso chegar e pregar uma mensagem de 2 horas para um adolescente, sabendo que o adolescente tem uma limitação física de ficar 2 horas sentados. Então eu tenho que ter essas estratégias na hora de transmitir o Evangelho. Agora o Evangelho é um só. Não tem forma de... Não existe... estratégias existem. Exato. Pode existir. Mas o Evangelho é um só. Acho que Paulo falou sobre isso, né? Sim. Se até um anjo do céu descer e mostrar um outro Evangelho para vocês, considere anátema. Depois daquilo que o Adriel colocou, eu só tenho que dizer que eu concordo com tudo. É isso mesmo, foi muito bom, porque... E só completando também, na verdade, as pessoas gostam de falar, né? Porque Paulo disse que eu me faço de louco, entre aspas, para agradar os loucos, eu me faço de sábio para com os sábios, eu me faço de tudo para com tudo. Aí tem pessoas que completam, não? Porque eu me faço disso para com isso, sabe? Porque na verdade, até eu já errei. Paulo não disse que se faz de louco. Paulo disse que se fazia de tudo para com todos. Aí as pessoas têm esse discurso, sabe? Porque eu me faço da cultura dele para transmitir. É um pouco complicado, delicado isso. Porque eu não posso negociar o Evangelho de forma nenhuma. É isso aí, o Adriel, o Badias, eu concordo plenamente. Eu queria colocar aqui duas questões interessantes. Eu queria colocar sobre isso que foi falado e sobre a minha visão sobre a questão das tribos. Então, isso que foi falado sobre métodos de evangelização, eles existem. Eu posso mostrar isso na Bíblia. Por exemplo, Paulo, quando ele chega, se eu não me engano, é no Areópago, que isso acontece lá na Grécia, os gregos eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, em inúmeros deuses diferentes. Só que o grego ele era tão místico e tão politeísta que, além de todos os deuses que eles conheciam, eles faziam um altar, que é esse que a Bíblia cita, para o Deus desconhecido, com medo de que se esse Deus visitasse a Grécia e não encontrasse um altar para ele, eles pudessem punir os gregos. Então, entre todos os deuses da mitologia grega, havia um separado, um altar, e estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo, quando chega no Areópago, ele começa a pregar sobre o Deus desconhecido, apresentando este Deus como o Deus do cristianismo. Então, ele usa ali um método de evangelização. Ele fala, vocês têm medo de um Deus desconhecido? Eu vou apresentar esse Deus desconhecido. Ele começa a falar sobre o Deus do cristianismo. Então ele se utilizou de um método, mas o que ele pregou? O evangelho genuíno. Mas aí que vem a questão,
Tu tirou da palavra da minha boca. Ele não distorceu a proposta do Evangelho. De maneira nenhuma. O método, ele pode ser variado. Agora, a proposta do Evangelho é imutável. Como o Adriel falou, eu prego para a criança na linguagem da criança. Eu prego para o adolescente e eu fico feliz de ver um pregador para adolescente, porque eu sempre quis ver isso na minha vida. Pregadores para adolescentes. A adolescência é uma fase difícil. Então eu prego para adolescente na linguagem de adolescente. Eu prego para jovem na linguagem de jovem. Eu prego para adulto uma linguagem para adulto. Só que as 4 mensagens têm o mesmo conteúdo. O Evangelho genuíno. O que muda é o método. Então eu não sou contra métodos. Eu só não posso negociar a palavra de Deus. E sobre a questão das tribos urbanas, Obadiah, se eu tiver ainda um pouquinho de tempo, claro. Eu queria colocar que o meu problema não é com as tribos urbanas em si. O meu problema é com a tentativa de adaptar a igreja a uma tribo urbana. Porque, por exemplo, suponhamos que eu fosse um skatista antes de aceitar Jesus. É bem comum na nossa cidade. Eu curto skate, meus amigos também gostam. É um esporte radical, não tem nada de mal para isso. Aí eu aceito Jesus. Só que isso é um esporte, isso não é um pecado, é apenas um esporte. Ninguém me impede de eu continuar andando de skate. É o esporte que eu pratico. Atividade física. Existem pessoas que gostam de vôlei, de futebol, existem pessoas... Tem gente de bicicleta, tem gente que faz academia. O camarada gosta de skate. Então ele pode... Tem camarada que gosta de surf. Ninguém vai proibir ele. Não, a partir de hoje você não surfa mais, não anda mais de skate. Ele pode andar. Agora, por que eu tenho que fazer uma igreja de skatista porque o camarada gosta de andar de skate? Isso é o meu problema. Por que eu tenho que adaptar a igreja ao gosto do camarada? Por exemplo, tem gente que gosta o hobby do cara, deixa eu achar um hobby bem diferente, assim... Sei lá, tem senhoras que o hobby dela é tricotar. Ninguém faz a igreja do tricô. Não, igreja é igreja. Na casa dela ela vai tricotar, entendeu? Tu já imaginou uma igreja do tricô para não dar ideia? Pode aparecer daqui a pouco a igreja do tricô. Não, hoje vai ministrar uma mensagem a igreja das Dorcas. 3 pontos do tricô. Não, a igreja do tricô pode aparecer até a igreja das Dorcas, né? Porque tem aquele texto da Bíblia. Então essa necessidade de adaptação que eu acho não precisa disso. A igreja está aqui e você tem os seus gostos pessoais, desde que eles não sejam pecados, eles continuem. Aquele que gosta de tricô vai fazer tricô, o cara que gosta de skate, ele vai andar de skate e pronto. Não precisa adaptar a igreja a isso. Mas o evangelho em si, aí que vem a questão que nós estávamos discutindo. É isso que eu bato aqui nesse programa. A pureza do evangelho vai transformar ele. A vida dele social, ele pode estudar, pode fazer sua faculdade. Pode andar de skate. Pode andar de skate. O meu filho adora skate, acho que não tem problema nenhum. Eu gosto de andar de bicicleta, não tem, preciso queimar a barriguinha. Só pegar a bicicleta, mas por eu gostar de bicicleta, não vou montar a igreja da bike. Da Monark, da Calói. Não acho que é exagero demais, não é? Exato. Eu não sei se vocês, já estou dando a minha opinião como apresentador, mas acho que é exagero demais. Nós vamos para o último intervalo, Jonatas e Adriel. Na sequência, nós vamos voltar e vocês vão dar as últimas considerações para o nosso jovem, para o nosso adolescente, para os pais também que estão nos assistindo. Nós vamos para o último intervalo. Na sequência, eu volto com mais direto ao ponto para você. Você aprendendo mais sobre Deus. Venha aperfeiçoar seu conhecimento bíblico no Instituto Teológico Querigma. Curso básico em teologia, médio em teologia, bacharel livre em teologia, capacitação e integração. Professores capacitados e uma excelente estrutura esperam por você. Matricule-se agora mesmo. Instituto Teológico Querigma. Rua Almirante Barroso 367, bairro Comerciário. Fundos do Estádio do Criciúma Esporte Clube. Telefone 3433-1039. Acesse www.itkteologia.com.br. Não tenha dúvidas em escolher Deus como o Senhor da sua vida. Nos dias 20 e 21 de setembro, no Congresso Geral dos Adolescentes da Assembleia de Deus de Criciúma, o GADEC, você poderá tomar esta decisão. Tema: Adolescente. Deus escolheu você. E você, escolheu a quem? Convidado, Pastor Adriano Mendes, Congresso de Adolescentes. Venha escolher Deus. Por Deus é preciso ir além.
Os Mensageiros da Última Hora convidam você e sua família para o 30º Congresso de Missões com o tema É Preciso Ir Além, com a presença de homens e mulheres de Deus, muita fé e consagração, de 6 a 12 de outubro, em Criciúma. Compareça e mostre seu apoio às missões. 30º Congresso de Missões. É preciso ir além. Realização: Assembleia de Deus de Criciúma e MUH. Mensageiros da Última Hora. Uma parceria para glorificar ainda mais o nome de Deus. RCR TV e Rede Boas Novas anunciam uma aliança jamais vista na televisão de Criciúma. Novos programas, novas mensagens, a palavra de Deus 24 horas por dia, com muita qualidade para você. Se sintonizar a RCR TV já era bom, ficará muito melhor. RCR TV e Rede Boas Novas, de mãos dadas com você. A Igreja Assembleia de Deus de Criciúma comunica através das ondas do rádio. Sintonize na Rádio Vertical FM 97,7 de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, o programa Mensageiros da Última Hora. Informações, música, palavra de Deus, oração da fé e muito mais. Aos domingos, das 11 ao meio-dia, programa Assembleia de Deus em Ação. Agenda, informações e o melhor da programação. Das 12 às 13 horas, aos domingos, programa Escola Dominical em Foco. A Rádio Vertical FM 97,7, a número 1 do povo cristão. Muito bem, estamos de volta. Eu quero agradecer a Deus pela sua audiência. Muito obrigado mesmo. Direto ao Ponto tem realmente servido de bênção para muitas pessoas. Muito obrigado. Todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, temos irmãos da Igreja Católica, da Quadrangular, da Batista, da Luterana, tem um grande público, Vida para as Nações, enfim, muitos irmãos que estão nos curtindo aí. Que Deus abençoe vocês, que esse programa possa realmente servir de clareza e de crescimento para a tua vida espiritual, tá certo? E hoje nosso tema é sobre tribos urbanas e o relativismo do Evangelho. Eu estou aqui com o Jonatas Albertini e também o Adriel Lemos, e nós estamos chegando na finaleira do nosso programa. Tivemos aqui uma discussão bem interessante, bem legal mesmo, sobre esse tema, e é um tema muito vasto. Acredito que nós vamos ter que retomá-lo novamente, trazer essa ideia para nós discutirmos, e eu acho que diante disso ficou bem claro, né, Adriel, para o nosso telespectador, que nós não é a posição nossa, mas assim da palavra de Deus que nos ensina, né? A Bíblia Sagrada tem um posicionamento e nós temos que aderir a esse posicionamento, né? Exato. Acho que só para encerrar, deixar minha fala final aqui, Obadias, a gente não pode de maneira nenhuma negociar o valor central do Evangelho, que é o quê? A verdade bíblica, a palavra de Deus. Então assim, a hora que você começa a perceber um certo movimento dentro dos jovens, dentro de uma igreja, dentro de um ministério, que você percebe que aquela verdade bíblica incontestável, a verdade bíblica da vida cristã, da atitude, das palavras, começa a estar indo para um local muito distante, abre o olho, porque daí não é vontade de Deus, porque é aquilo que nós conversamos, o método difere para qual público eu vou ministrar o Evangelho. Mas o resultado do Evangelho tem que ser sempre o mesmo, a transformação. O resultado do Evangelho é sempre o mesmo, aquele que peca, não peques mais. Então, eu acho que eu deixo essa dica, viu, gente? Tome cuidado, quem é jovem, quem é adolescente, quem está nos assistindo, quem está ouvindo pela Vertical FM, aí tome muito cuidado, assim, com eventos diferenciados, com esse tipo de ministério diferente, que leva você para lá com uma promessa de que lá não existe fardo, mas acho que tem que tomar cuidado, viu? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos ficar de olho aberto. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença, viu, Adriel? Muito obrigado. Jonatas, é isso mesmo, né? Que o Adriel colocou para nós. O Evangelho tem que ser levado da forma em que ele é, não tem que ter mudança alguma. Jesus deixou assim, vamos pregar assim. Quem se responsabiliza com a transformação é a palavra de Deus. Também não sou eu que vou, muda, também não. Mas acho que as pessoas têm que ter esse bom senso de receber, abrir o coração e ter prazer em estar com Cristo, né? Exatamente, Obadias. Eu deixo uma palavra final aos nossos telespectadores, dizendo que a palavra de Deus é quem muda o homem. A palavra de Deus, ela é atemporal. Movimentos vão e vêm, modismos vêm e passam,
tribos que hoje existem, amanhã talvez não existirão mais, mas a palavra de Deus, ela permanece viva, apesar do passar dos séculos, de 1000, de 2000 anos, ela é imutável. Então, acima de tudo que você gosta, acima de tudo que você curte, acima de tudo que você acha legal, deixe a palavra de Deus te moldar, deixe a palavra de Deus te mostrar, porque a palavra de Deus não é apenas mais um modismo, ela é vida eterna e salvação para a sua vida. Ô, Jonatas, antes de eu me despedir de você, eu preciso lançar essa pergunta aqui para vocês, o telespectador está perguntando aqui, será que não seria uma estratégia do inimigo para tentar tirar o foco dos nossos jovens nessa questão da tribo urbana? Nem sempre, Badias. É difícil a gente generalizar, porque esses movimentos novos são tão variados que é até difícil definir, né, Adriel, quem é quem. Existem até pessoas bem intencionadas, só que estão usando o método errado. Nem tudo, eu não posso dizer que todo mundo está endemoniado. Às vezes tem cidadão bem intencionado que quer ganhar a pessoa para Jesus, só que está utilizando de outros métodos que não são legítimos. É difícil você generalizar, são casos e casos. Tá certo. Casos e casos que nós precisamos ter cuidado, conforme o Adriel também colocou. Temos que ter um pezinho no chão, com a palavra de Deus na mão e sempre ter aquela curiosidade que Paulo falou. Questiona, vamos lá, vamos abrir a Bíblia, vamos ver se bate com a palavra de Deus. Que Deus abençoe Jonatas, Deus abençoe Adriel, Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua audiência e encerramos essa semana, uma semana produtiva aqui no Direto ao Ponto e que Deus possa cada vez mais fazer com que você venha crescendo no Evangelho de Cristo Jesus. Olha, preste atenção realmente, esteja antenado, ligado, porque tem muita proposta por aí que não é a proposta que Cristo trouxe com os valores real do verdadeiro Evangelho. A proposta real do verdadeiro Evangelho, a proposta verdadeira do real Evangelho é a cruz de Cristo. Olha, duvide e não esteja com alguém que venha oferecer uma proposta de estar apenas aos pés da cruz. Não, vai para a cruz com Cristo, esteja crucificado com Ele, porque esta é a real proposta do Evangelho. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe. Vamos ter um final de semana em família, em amor e união. E segunda-feira, encontro marcado, eu e você, estamos aqui de novo para tratar sobre medo. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau.